Quadro novo. Com que roupa nós vamos para a Revolução? Durante a Revolução Francesa, a calça comprida foi expressamente proibida para as mulheres. Os líderes da Revolução consideravam as roupas uma declaração de liberdade e expressão da individualidade, mas não incluíram as mulheres nessa universalidade emancipatória. A peça do vestuário que representava a liberdade e a igualdade ficou restrita aos homens. Até então, a moda, de maneira geral, era entendida apenas como um espaço para as elites aristocráticas ostentarem seu poder econômico. Com a insurgência revolucionária e a contestação da aristocracia, a moda foi reapropriada por jacobinos e girondinos como campo promissor para a reconstrução das fronteiras sociais. As roupas estavam, naquela época, portanto, no centro das discussões políticas revolucionárias e ocupavam, inclusive, espaço proeminente no período em que as tensões escalaram na iminência da tomada da Bastilha. De acordo com a autora e historiadora de moda Caroline Weber, que escreveu uma espécie de biografia de Maria Antonieta a partir da relação dela com a moda, a rainha esposa de Luís XVI chocou a aristocracia francesa da época. Pela primeira vez, uma mulher casada com um rei francês modificou as convenções da aparência da realeza. Sua ousadia a levou a abandonar o estilo aristocrático antiquado e empoeirado, sustentado principalmente pela pretensão de evocar uma espécie de atemporalidade da dinastia Bourbon, e assumir um estilo mais moderno em observância dos novos tempos que começavam a surgir. Apesar de ter entrado para a história como uma rainha fútil e descolada da realidade, aquela que mandou o povo com fome comer brioches, uma frase cuja autoria, aliás, jamais foi confirmada, Maria Antonieta não era em nada pior que seus pares. Ela recebeu esse destaque, no entanto, por uma leitura machista da época, que exacerbou algumas características suas e as recolocou sob uma luz julgadora desproporcional. Na época, muitos de seus críticos se ofendiam simplesmente porque não se conformavam com uma rainha que se recusava a respeitar os limites impostos pelo conservadorismo aristocrático, que não se esforçava para manter um ar dócil e inofensivo, típico das esposas que tinham vindo antes dela. Maria Antonieta se vestia de maneira provocativa e intencionalmente desafiava os costumes da época, por meio da escolha de suas roupas. Um dos antecessores de seu marido, Luís XIV, o Rei Sol, inclusive, já havia usado a roupa como uma forma eficaz de demonstração de poder político. Para a ideia de instrumentalizar a moda para se destacar, afrontar e pavonear seu próprio poder, era nova quando vista na prática da esposa do rei, da qual se esperava apenas a resignação a um papel de coadjuvante da política. Fim do quadro. É justamente nesse momento histórico das chamadas revoluções liberais que os ideais de igualdade surgem. Mas há um detalhe nessa história que nos impacta bastante até hoje. Além do problema de que a igualdade e a liberdade pelas quais os revolucionários tanto lutavam foram concretizadas apenas formalmente por meio da linguagem de direitos, os ideais revolucionários também acabaram capturados pela noção liberal de ser humano, a qual pretendia ser universal, mas representava valores e aspirações apenas para um grupo específico. Esse é um ponto que merece ser visto com calma, pois de fato é bastante importante para tudo o que está sendo discutido aqui. O valor da igualdade, conforme elaborado na modernidade, adquire uma forma jurídica que já previamente estabelece a medida em que somos iguais e como se dá o exercício dessa igualdade. Somos iguais perante a lei. Ponto. Não fosse isso decepcionante o suficiente, também precisamos lidar com o fato de que as leis são, em geral, pensadas considerando o indivíduo nos moldes inventados pela ideologia liberal. E, olha,
O sujeito liberal é a criatura mais chata e sem graça que você é capaz de imaginar. O tipo de cara com o qual você não aguentaria conversar por mais de 2 minutos numa festa, antes de cair num estado de torpor de puro tédio. Todos os pensadores do liberalismo basearam suas teorias de sociedade em um modelo de indivíduo cuja mais ousada aspiração é a segurança para conseguir acumular propriedade e não sofrer uma morte violenta. Ao lermos Hobbes, Locke, Adam Smith, Kant, Montesquieu, John Stuart Mill, dentre tantos que formam o cânone liberal, não encontramos nada sobre aspirações relativas à felicidade, a paixões intensas, a uma vida que vale a pena ser vivida, ou a quaisquer considerações sobre expectativas existenciais mais complexas. O indivíduo com o qual a lei vai se preocupar é um sujeito concebido de maneira abstrata, cuja essência é lamentavelmente restrita. O sujeito de direitos é, portanto, um indivíduo abstrato, mas universal, que deseja apenas uma vida tranquila e proteger seus bens. O arquétipo imaginado pelos pensadores liberais da modernidade era de um homem que se orienta pela acumulação econômica e por conforto individual. No momento em que diversas possibilidades pareciam abertas e que um arranjo social completamente novo parecia surgir, no calor da verve revolucionária, a liberdade e a igualdade prometidas ficaram restritas a um modelo de indivíduo que tinha pouquíssimo a ver com o ser humano real, complexo e diverso. Ou seja, conquistamos liberdade e igualdade apenas na medida certa para atender às aspirações de um sujeito que não só existe apenas em abstrato, como também se parece muito pouco com o que de fato somos e buscamos na vida. A igualdade perante a lei, portanto, foi construída juridicamente de forma a espelhar duas dimensões típicas do indivíduo liberal. Na condição de homem no espaço privado, o sujeito liberal é reduzido a um indivíduo que só age em interesse próprio, buscando acumular bens econômicos e prestígio social. Já na condição de homem, no espaço público, é o cidadão que participa da vida política nos limites institucionais prescritos. Ou seja, o cara que respeita as leis e participa das eleições que ocorrem de tempos em tempos. E só. Toda a complexidade do ser humano é reduzida a essas duas simplificações de homem privado e homem público. Assim, no mundo maravilhoso da igualdade formal e do sujeito de direitos abstrato, todos são igualmente livres para perseguir seus próprios interesses e todos têm, da mesma forma, oportunidades equivalentes de ocupar o espaço público. Isso é o que significa a igualdade perante a lei. Não tem nada a ver com sermos de fato iguais, usufruirmos dos mesmos confortos materiais, termos disponíveis as mesmas oportunidades e condições de vida. Karl Marx foi quem desenvolveu uma das melhores críticas ao modelo liberal. Ele explicou que tanto o homem privado quanto o homem público são criações do liberalismo para reduzir o ser humano a uma forma abstrata, de modo que não seja preciso endereçar nossas aspirações humanas em toda sua complexa plenitude. Para Marx, enquanto eleições forem sinônimo de participação política e todas as aspirações que podemos ter na vida estiverem contidas no mercado capitalista, jamais nos emanciparemos de como ser humanos, feitos de carne, osso e emoções. De acordo com Marx, as promessas de igualdade e liberdade do liberalismo são vazias de quaisquer possibilidades de nos realizarmos social, existencial ou politicamente. Nossos processos de autoconstrução enquanto sujeitos autônomos devem se imbricar no fazer coletivo da sociedade. Ou seja, nós nos construímos à medida que construímos o mundo que queremos. Nós formamos a coletividade e, nesse processo, também a formamos. Somos ao mesmo tempo produtos e produtores dela.
Tanto o sujeito de direitos quanto o homo econômicos, o indivíduo que se orienta apenas pelas ações que lhe dão algum tipo de retorno financeiro, são invenções convenientes a um sistema que não se preocupa com construções coletivas. Tampouco é capaz de saciar nossos anseios existenciais mais complexos. O homem liberal é, por excelência, incapaz de pensar no coletivo e no bem comum. Nada além dos seus interesses particulares merece sua atenção, e o engajamento político não lhe convém para a participação efetiva na construção do mundo em que ele gostaria de viver. E assim, chegamos de volta ao ponto de onde partimos no início dessa sessão. Não nos basta a igualdade formal prescrita em lei. Tanto os direitos políticos do cidadão na esfera pública, quanto os direitos individuais na esfera privada, são parciais e insuficientes. Os direitos políticos só podem ser exercidos no limite das instituições dadas, e os direitos individuais se baseiam em uma versão de homem egoísta que não se encaixa em qualquer projeto de emancipação coletiva. Nenhum deles se dá conta dos nossos anseios existenciais complexos, que demandam por uma materialidade concreta e enraizada no mundo à nossa volta. Essa construção tão esvaziada do sujeito jurídico pode ter consequências terríveis para a realização concreta e material de direitos. Quer ver um exemplo bastante elucidativo que aprendemos com as lutas transfeministas? Vamos olhar para o que chamamos de violência administrativa do Estado. As agências reguladoras e executivas da administração pública, como o Detran, Anvisa, Inmetro, o Sistema Único de Saúde, o SUS, o Centro de Referência Especializados em Assistência Social, o CREAS, por aí vai, não só aplicam a lei, mas produzem o sentido das categorias que elas administram. As leis são aplicadas de acordo com tipos que parecem abstratos e neutros, mas são carregados de uma semântica política capaz de verdadeiros estragos. Essas agências administram não apenas as populações das quais elas cuidam, mas também a distribuição de segurança e vulnerabilidade. A vida e a morte são distribuídas por meio de sistemas de controle e de produção de sentidos, marcados pela raça e pelo gênero, apesar da presunção de neutralidade das posições dos sujeitos de direito. A recusa do Detran de expedir um documento de habilitação com o gênero correto de uma pessoa trans é um exemplo de potencial destrutivo por trás do que parece ser apenas a aplicação da lei. Não por acaso, as lutas transfeministas que se organizaram a partir das últimas décadas têm nos ensinado muito a esse respeito. A partir da premissa de que as reformas legais têm impacto limitado, já há algum tempo, as feministas trans têm criticado a priorização das demandas focadas em leis antidiscriminatórias e em crimes de ódio no âmbito jurídico. Para uma boa parte da militância trans, nós deveríamos concentrar nossas energias na esfera administrativa, que é onde a lei se estrutura e reproduz a vulnerabilidade das populações trans. Isso é, ir além das lutas por reconhecimento e inclusão, sem deixar de compreender a lei como um instrumento que pode ajudar a sobrevivência das pessoas trans. Experienciar formas de violência administrativa de Estado pode não só ser um processo potente de politização de quem passa por isso, mas um modo de organizar reformas legais, e não conseguir reformas legais. Isso é, tem um intenso potencial de mobilização. É evidente que não queremos minimizar a luta por direitos e a conquista de avanços legislativos. Sabemos a importância de ter direitos reconhecidos, respeitados e protegidos, sobretudo para minorias. Entendemos que, com frequência, apenas pessoas com muitos privilégios e seguras de sua posição social
conseguem descartar a relevância de se ter um direito formalmente reconhecido. Mas, assim como queremos propor uma relação diferente com a moda, também gostaríamos de sugerir uma maneira diferente de nos relacionarmos com o conjunto de lei que ordena nossa sociedade. Podemos entender o direito e todas as suas instituições formais e espaços de manifestação não como uma simples estrutura de poder reificada, nem um mero instrumento para atingir determinados fins, nem mesmo um sistema fechado que se legitima em si. O direito é um componente político da vida social, um campo de batalhas em que o senso comum é formado e transformado. Na pertinente e muito bem elaborada definição do antropólogo Philippe de Escola, o direito é o domínio que, sem dúvidas, atesta mais fielmente que qualquer outro tratado filosófico ou ético sobre a mutação dos princípios que governam nossos estados, nossas práticas e nossas relações com o mundo. As leis são, portanto, tanto um barômetro cultural da sociedade quanto instrumentos ativos de transformações relevantes. O problema está em achar que a lei fará todo o trabalho de mudança, ou que a forma jurídica é neutra e disponível para servir a quaisquer demandas nossas. No fim das contas, esse sujeito de direitos que acessa uma liberdade formal é uma abstração que nos ajuda muito pouco. É como uma espécie de loja prêt-à-porter, que só oferece peças que não nos caem bem, nem podem ser ajustadas ao nosso corpo. Essas peças podem ser até bonitas no cabide, mas de que adiantam se jamais conseguimos nos vestir com elas? Se o máximo que conseguiremos é, eventualmente, pegar alguma delas emprestada para dar uma voltinha por aí, torcendo para que ninguém repare no caimento estranho e sabendo que precisaremos envolvê-la aos seus donos de direito, então não parece fazer muito sentido lutar tanto para conseguir entrar nessa loja. Vamos descobrir outros caminhos para nos vestir. Tornando-nos mulheres. Ser mulher não é uma realidade biológica, tampouco mera descrição objetiva. Ser mulher é um status social e político que informa e deforma a maneira como somos destratadas ou vistas, ou invisibilizadas na sociedade em que vivemos. Sim, somos dessas feministas que aprenderam com as que viveram antes de nós a enxergar gênero em tudo. Não se trata de opinião. Sabemos que todas as nossas relações, pessoais, afetivas, profissionais, formais e informais, são marcadas pelas diferenças que determinam maneiras distintas pelas quais homens e mulheres, meninos e meninas são socializados. Nós, mulheres, trans e cis, existimos em um mundo bastante diferente daquele frequentado pelos homens, sobretudo os brancos, héteros e de elite. O masculino e o feminino não são somente modos de categorizar. Homens e mulheres não são simplesmente diferentes em nossa sociedade. As diferenças orientam a construção de hierarquia sociais que atuam sobre nós na internalização dessas discrepâncias. Ou seja, as supostas diferenças entre homens e mulheres acabam funcionando como marcas da superioridade política e social masculina, e muitas vezes são internalizadas por nós. Essa internalização de diferenças socialmente construídas afeta a nossa identidade e o nosso senso de individualidade. Isso significa que adotamos como traços da nossa personalidade padrões que foram construídos e impostos, o que nos faz reproduzir as hierarquias de gênero estabelecidas de forma artificial em nossa sociedade. Simone de Beauvoir nos ensinou que a posição subalterna da mulher em relação ao homem
se dá a partir da nossa construção dialética como sujeito. É preciso entender melhor o que isso significa, para de fato compreender a elaboração não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa compreensão também é fundamental para entendermos por que ser mulher é algo que determina tantas experiências que vivenciamos e constitui de maneira tão definitiva nossas relações e práticas do dia a dia. E como nosso tema aqui são as roupas, precisamos lembrar que o fazer-se mulher também passa pelo vestir-se de mulher e por todas as implicações que isso traz. Tornar-se mulher, portanto, é realizar-se como ser humano dentro de um corpo feminino, e internalizar a nossa submissão ao ocuparmos uma posição de outro, se relacionadas aos homens. Sim, é bastante complexo, mas faz muito sentido. Vamos por partes, e já avisamos que as coisas ficarão bem filosóficas a partir de agora. Segurem-se. Vamos começar pela definição básica de dialética, um conceito central na obra de Beauvoir e para todas as feministas existencialistas que vieram depois dela. Dialética, na filosofia, é como aquela calça jeans que amamos e usamos sempre, pois combina com tudo e pode ser usada em diferentes ocasiões a depender da composição. Existem também estilos diferentes de dialética, como a pensada por Platão e a desenvolvida por Tomás de Aquino. Grosso modo, dialética é a produção de uma síntese a partir de duas ou mais perspectivas distintas. Desde que Hegel apareceu no mundo da filosofia, contudo, a dialética passou a ser entendida como uma maneira mais complexa. Há uma passagem famosa no livro Fenomenologia do Espírito, em que Hegel descreve a dialética entre senhor e escravo em um pouco mais de uma dezena de páginas, que mudaram a história da filosofia ocidental, influenciando, de um jeito ou de outro, praticamente todos os outros pensadores subsequentes. Hegel explicou nessa passagem a forma como os seres humanos acabam ocupando papéis sociais opostos e assimétricos, mas em uma relação mútua de dependência. Não pretendemos fazer aqui um mini curso rápido de dialética hegeliana. Há literalmente centenas de milhares de páginas escritas sobre essa passagem e muitas controvérsias sobre as interpretações. Mas há uma ideia que precisa estar bem estabelecida para seguirmos. Nós nos tornamos sujeito por meio de uma relação com o outro sujeito, que nos reconhece como tal. Ou seja, nossa subjetividade depende de outra pessoa, e só existe dentro dessa relação com ela. Só existe um eu se existe um outro, para usar os termos do próprio existencialismo de Beauvoir. Construir nossa subjetividade de maneira dialética significa que alguém só consegue se tornar sujeito quando assim é reconhecido por outro. Para Hegel, a própria estrutura do humano é a forma de dependência constitutiva de um outro. É até possível ver, na teoria hegeliana, uma crítica direta ao indivíduo liberal, uma vez que, para ele, o sujeito é completamente dependente da sociabilidade. Não há penso, logo existo. A versão de Hegel seria algo mais próximo do só penso porque você pensa. Você só pensa porque eu penso. E assim nós pensamos e existimos. A partir dessa visão filosófica, a inauguração de uma vertente que faz uma ruptura profunda com a ideia de um sujeito racional que produz o mundo conforme aquilo que ele sabe e conhece.
Ele rejeita a ideia de um sujeito abstrato, universal e determinado objetivamente. Isso é, a unidade mínima para qualquer subjetividade é a comunidade. É uma pena que a leitura de Hegel não seja tão inacessível, mas que bom que que temos feministas incríveis e brilhantes que souberam aproveitar seus insights para avançar a nossa luta. Voltemos então a Beauvoir. Como talvez você já tenha adivinhado, a célebre formulação de que a mulher é o outro do homem é inspirada na dialética hegeliana do senhor e do escravo. Na construção social das relações de gênero, o homem ocupa a posição do senhor, que Beauvoir chama de enquanto a mulher ocupa a posição do escravo, o outro. Mas lembre-se que, apesar das terminologias senhor e escravo, Hegel não falava de uma relação de dominação pura e simples. Não devemos entender senhor e escravo literalmente, como uma pessoa escravizada e um escravocrata, mas sim como posições de uma alegoria filosófica. Mais uma vez, precisamos frisar que a dialética descreve uma relação em que dois sujeitos se autoconstituem de maneira mútua, por meio do reconhecimento de um pelo outro. As posições assimétricas de senhor e escravo são distribuídas de acordo com uma série de complexidades que não poderemos investigar aqui. Aliás, o debate sobre o que de fato constitui a posição de escravo e a de senhor é um dos tópicos favoritos entre os hegelianos. Torna-se escravo aquele que aceita anular a sua própria consciência em favor da consciência do outro. Nesse encontro entre duas consciências que buscam reconhecimento para se constituírem como indivíduos, uma sempre vai querer se impor sobre a outra, mesmo sabendo que precisa dela. Ocupará a posição de escravo quem piscar primeiro, ou seja, quem primeiro aceitar se submeter ao outro. Nas relações de gênero explicadas por Beauvoir, contudo, essa assimetria é muito bem analisada. Assim, como Hegel, Beauvoir parte da ideia de que a individualidade de uma pessoa é uma criação social e não um fato metafísico, formado a partir da dependência entre dois sujeitos. Tornamo-nos sujeitos sempre em relação ao outro. Isso significa que ser homem e ser mulher são duas posições de individualidade que se constituem mutuamente, ou seja, uma é definida em comparação à outra. Trocando em miúdos, a ideia de homem só faz sentido porque existe a ideia de mulher. E esses dois conceitos são construídos de maneira aparentemente insuperável. É da própria constituição dessas noções o seu oposto, ou seja, quando dizemos que alguém é homem, afirmamos também que essa pessoa é uma não-mulher. Da mesma maneira, códigos construídos como femininos também são, ao mesmo tempo, não masculinos. Mas há uma grande pegadinha nessa construção dialética, que coloca as noções de homem e mulher em dependência constitutiva. Ela cria uma assimetria, em que uma posição é superior à outra. A principal crítica da filosofia francesa à dialética de senhor e escravo é a incapacidade de Hegel em perceber como a relação cria uma inferioridade que é internalizada pelo escravo. Isso acontece de maneira sutil, quase velada, mas não por isso menos violenta para as mulheres ou para quem estiver em subalternidade. Nessa relação, uma parte se apresenta como a regra, ou seja, ou nos termos de Beauvoir, como o enquanto a outra é apresentada como a derivação, o outro. Existe, portanto, uma relação ontologicamente assimétrica entre homens e mulheres.
duas posições de sujeitos que são histórica e culturalmente distribuídas em papéis sociais distintos. Faz parte da construção da individualidade se basear na dependência mútua constitutiva da lógica de um e outro, de regra e derivação, de norma e desvio. Mas isso não seria necessariamente um problema se não fosse pelo fato de que, na sociedade em que vivemos, essas posições foram fixadas em corpos específicos. Os homens são sempre um, enquanto mulheres são sempre o outro. Deste um, o outro deste um. Não é problemático somente por sermos diferentes, mas porque a posição dos homens é a neutra, o marco zero, enquanto a ocupada por mulheres está em oposição a ela e representa o seu desvio ou a negação. Nós, mulheres, somos o outro dos homens. Na construção das nossas subjetividades, nos constituímos mutuamente dependentes, mas em uma relação assimétrica, com papéis sociais de gênero já estabelecidos de antemão. Essa abordagem existencialista, desenvolvida por Beauvoir, nos dá uma peça do quebra-cabeça para entendermos por que nos sentimos sempre um tanto deslocadas no mundo do trabalho. Na alegoria original de Hegel, para explicar a relação dialética de construção de duas subjetividades mutuamente dependentes, não é por acaso que ele utiliza as posições de senhor e escravo. O escravo é aquele que trabalha, enquanto o senhor se apropria dos frutos desse trabalho. Ambos são mutuamente dependentes um do outro. Para ser um senhor, é preciso ter um escravo, enquanto o escravo só o é porque obedece a um senhor. E aqui temos uma possível subversão. A relação do senhor com a sua própria subjetividade é mediada pelo escravo, o qual serve ao senhor produzindo coisas para ele. O senhor trata o escravo apenas como um instrumento, como um meio de satisfazer suas necessidades. Se acomoda na posição de consumidor, não produtor. Conforme essa relação se desenvolve, o senhor passa a ser cada vez mais dependente do escravo, em um processo progressivo de se tornar escravo do escravo. Ao mesmo tempo, o escravo torna-se mais e mais independente do senhor, capaz de produzir aquilo de que necessita. A única coisa que resta entre o escravo e a possibilidade da emancipação é a sua identificação do seu trabalho como produto dele. Mas não é tão simples assim. O escravo tem muita dificuldade de enxergar e dimensionar todo o trabalho que ele intuitivamente sabe que faz. Afinal, o senhor consome todos os frutos do trabalho do escravo. Nada produzido pelo escravo fica para ele, exceto as migalhas que sobram depois que o senhor se serviu de seu trabalho. Mas o que é o senhor sem o escravo? Aquilo que o senhor consegue consumir sem que o escravo produza para ele. Em Hegel, essa relação vai aos poucos então se invertendo, à medida que o escravo percebe o quanto o senhor depende do seu trabalho. Utilizemos agora essas lentes para entender o mundo do trabalho formal. Pense em um escritório qualquer, em que um chefe gerencia uma equipe com assessores e secretárias. Para que todos trabalhem ali naquele espaço, muitos outros tipos de trabalho precisaram acontecer. Alguém produziu todas essas pessoas. Sim, isso é trabalho, e muito trabalho. Quem aqui é capaz de fazer todo um sistema cardiovascular? Quem já fez orelhas e retinas? Alguém já cuidou delas e garantiu que fossem alimentadas e protegidas de ameaças à sua vida. Alguém preparou a comida delas, lavou e passou suas roupas, deu carinho e conforto para aguentar mais um dia de trabalho, limpou seu banheiro e por aí vai. O mundo de trabalho formal depende da realização de muito trabalho que acontece fora de seus limites institucionais. Como estamos no reino da filosofia e não da antropologia ou sociologia, podemos pensar no mundo do trabalho doméstico como o escravo do senhor, mundo do trabalho formal.
O reconhecimento dessa dependência nos permite visualizar o quanto a sociedade precisa das mulheres, e não daquela maneira demagógica que costuma aparecer em homenagem toscas de Dia das Mães ou Dia das Mulheres. Essa dependência é constitutiva em dois níveis, que se relacionam e se constroem de maneira mútua. Há uma dependência material do trabalho realizado pelas mulheres fora dos espaços formais de trabalho. E há uma dependência ontológica entre as posições de homem e mulher, duas subjetividades que se constituem de maneira recíproca e precisam uma da outra para serem reconhecidas como sujeito. Como sociedade, vamos sempre ser dependentes desse tipo de trabalho invisível feito fora dos trabalhos dos espaços formais de trabalho. Como seres humanos, vamos sempre ser dependentes um dos outros para a construção de nossa subjetividade. Devemos, então, abraçar essa dependência e colocá-la às vistas de todos e todas, e avançando nesse sentido por meio das roupas. Quer saber como? Agora começa um quadro novo, mas eu preciso ir porque eu preciso trabalhar.